Oi, Jorge. Bem, pessoal, vamos começando a nossa live aí. Boa noite aí no Brasil, boa tarde aqui nos Estados Unidos. E eu sou o professor Jorge Scarpim, doutor em contabilidade pela FEA USP São Paulo, atualmente professor da Concordia College nos Estados Unidos. E hoje a nossa live é sobre vinhos. Por que o vinho brasileiro é tão caro? Como eu não sou especialista em vinho, eu sou especialista em números, nós temos uma convidada para a nossa live hoje, Michele Montanha, especialista em vinho, com mestrado na área na França, ampla experiência aqui no Brasil e no exterior também. Então, Michele, por favor, comece aí falando um pouco para a gente sobre vinhos. Oi, Jorge, boa noite. Oi, pessoal, boa noite, boa tarde para os Estados Unidos, boa noite para o Brasil. Aqui já são 6h30 da tarde. Bom, o vinho... Bom, o Jorge já fez a minha apresentação, né? Meu nome é Michele Montanha, sou mestre em mercado de vinho pela Universidade de Paris e também dou aula de enologia na FAM e na FAM eu sou responsável pelo conteúdo EAD e na Universidade de Guarulhos, na UNG. Bom, o vinho no Brasil, ele começou, ele ainda é muito jovem, né? A gente está ainda aí fazendo uma divulgação na cultura do vinho. Tem aí no início dos anos 90, grupos como a Miolo, Casa Valduga, começaram a investir em tecnologia e passaram a produzir aí vinhos finos, né? Que até anos atrás o Rio Grande do Sul era mais conhecido pela produção de vinho suave, como a gente diz aqui no Brasil, o que a gente conhece o vinho de garrafão. Embora hoje ainda a gente tenha o maior consumo em vinho suave pela população, mas agora, ainda assim, a gente já consome vinho fino e já tem aí uma demanda de produção, já tem um aumento aí gradual no consumo de vinho, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, para começar, eu fiz um apanho geral do consumo geral do mundo. Nós estamos ainda aí entre o ranking mundial divulgado o ano passado, referente a 2018 pela OIV, em 17º lugar como consumidor de vinho. A gente consome ainda só por ano 3,3 milhões de hectolitros por ano, enquanto os Estados Unidos, que é o maior consumidor, possui aí 33 milhões de hectolitros por ano. Em segundo vem a França, com 26,8 milhões de hectolitros. Então, a gente ainda tem muito a cavalgar, a caminhar aí em todo esse projeto.
mas a gente já fez aí, a gente já faz um trabalho muito forte, eu estou aqui em São Paulo, principalmente aqui em São Paulo, a gente tem muitos eventos na área de vinho, muito rótulo internacional, principalmente que vem da Espanha, Portugal e França, são 3 países que já estão muito presentes aqui, a Itália também. Então, a gente já vem crescendo aí no consumo de vinho, né? Embora a gente tenha ainda um grande percentual por exemplo, aqui em São Paulo, a gente consome ainda 27,44% do consumo ainda é vinho suave. Em seguida, a gente tem o espumante brasileiro, que ganhou aí uma visibilidade enorme por conta do custo-benefício e principalmente por conta da conquista de medalhas internacionais em concursos, né? Com 24,35% do consumo e o vinho fino com 26,86% no consumo, né? Só o Rio Grande do Sul que consome menos vinho suave, e o espumante brasileiro ganha aí com 27,1%, enquanto o vinho suave está aí na faixa de 12,6%. O vinho suave é aquele vinho de mesa, muito simples, que a gente encontra em qualquer local, e é um vinho ainda muito barato, que tem aí a faixa de 12, 14 reais no mercado, né? Enquanto o vinho fino, mesmo mais barato, ele está na faixa aí dos seus 40 reais. Então, para a população que ainda desconhece a cultura do vinho e também pelo poder aquisitivo, o vinho suave ainda continua ganhando aí o mercado, né? Mas a gente já está evoluindo, muitas pessoas já começaram a degustar vinho, principalmente por conta de toda a divulgação. Uma divulgação muito importante, uma casta até que tem uma produção muito significativa no mundo, que por alguns especialistas é considerada a mais nobre e por consequência também a mais produzida no Chile, e o Chile é o nosso maior consumidor, é o vinho que a gente mais consome aqui no Brasil, é a casta Cabernet Sauvignon. Então é uma casta que vem aí como ela é uma entrada para as pessoas tomarem vinho. Geralmente as pessoas gostam muito dessa casta, experimentam primeiro o vinho da uva Cabernet Sauvignon, porque é o que tem mais no mercado, e elas começam a gostar e aí começam a descobrir outras castas também. Eu faço algumas experiências sensoriais que as pessoas começam, a partir da experiência com a Cabernet Sauvignon, a querer descobrir aí outras castas, Merlot, Malbec, e aí por diante, né? Então é isso, a gente ainda está pequeno ainda, se comparado aí ao resto do mundo, mas considerando que a gente, o Jorge vai falar também sobre, a gente vai falar também sobre a cerveja, o Jorge tem até alguns dados sobre cerveja, considerando que a gente ainda é um país culturalmente degustador de cerveja, né? E não vinho propriamente. Vinho é algo que está acontecendo, que vem vindo, mas ainda a gente tem muito ainda aí que caminhar. Beleza. Valeu aí. E vamos começar a falar um pouco sobre preço, né? Preço de vinho, vinho é barato, vinho é caro. A gente tem algumas percepções. Então, a gente hoje vai colocar essas percepções em números, em comparações, para a gente ver primeiro se o vinho brasileiro ele é realmente caro ou não, e quem são os grandes vilões dessa história, se é que existem vilões nessa história. Então, primeira coisa, né, por que o vinho brasileiro é caro? Se você perguntar para entre 10 produtores, importadores de vinho, lojistas, eles vão falar que é por conta de imposto. Que no Brasil se paga muito imposto e nós pagamos muito imposto, e o imposto é a raiz de todos os nossos problemas. Se não fosse o imposto, a gente poderia fazer preços muito mais baratos. Eles têm razão? Tem. Não só eles, como loja de vinho, posto de gasolina, loja de roupa, lanchonete, restaurante, escola. Todo mundo vai falar que a culpa é do imposto. Porque o Brasil ele é um país super tributado, ou overtax, como nós chamamos aqui nos Estados Unidos. Isso se dá
pela escolha tributária que o Brasil fez, fugindo um pouco da escolha tributária dos Estados Unidos, Europa, Japão, onde se tributa mais a renda, o Brasil escolheu por se tributar mais consumo. Então, ok, o imposto é alto, mas, por outro lado, ele é alto para todo mundo. Então, ele é alto para quem vende vinho, ele é alto para quem vende cerveja, ele é alto para quem vende refrigerante, ele é alto para quem vende uma passagem de avião, ele é alto para quem vende hospedagem em um hotel, ele é alto para todo mundo. Então, isso faz com que essa explicação puramente tributária ela seja correta, mas não tanto correta assim. Tá? Então, vamos um pouco além dessa questão tributária. Então, vinhos, assim como as demais bebidas alcoólicas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eles estão entre os produtos com a maior carga tributária possível. E aí, por N razões, por problemas que o seu uso traz para o sistema de saúde, então nós temos que ter uma alta tributação para compensar isso, etc. Que a teoria econômica, ela chama isso de externalidades. Então, você tributa muito para corrigir uma externalidade negativa que o consumo desses produtos traz. Se isso é verdade ou não, são outros 500, mas esse é o fato. E aí, a primeira coisa, né, quando se fala em caro barato em relação a quê? Ou comparado com o quê? Então, a melhor forma é você comparar com outros lugares, para saber se o vinho aqui no Brasil é caro ou não. Vamos comparar com o vinho nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, etc. E aí, como comparar? Porque nós estamos falando de moedas diferentes, poderes de compra diferente, nós estamos falando de tudo diferente. E aí exigiria um amplo trabalho de pesquisa, um levantamento gigantesco, que é uma coisa que a gente não tem tempo aí para se fazer. Para essa live, precisaríamos aí de muito mais tempo para isso. Então, o que nós fizemos? Na área contábil, quando você quer comparar coisas diferentes, principalmente moedas diferentes, você cria algo chamado moeda funcional. Tá? Então, por exemplo, eu sou uma empresa aérea, a antiga Varig, por exemplo, que foi a maior empresa aérea com voos para outros países que o país já teve, ela voava para mais de 30 países diferentes. E aí, como contabilizar suas receitas e os seus gastos, porque ela tinha isso em 30 moedas diferentes. Então, se convertia tudo para uma única base chamada de moeda funcional. Essa moeda funcional normalmente é alguma moeda, normalmente o dólar é a nossa moeda funcional, mas aqui a gente partiu para uma outra linha, uma linha, na minha opinião, muito mais viável, que é comparar o vinho com um outro produto similar, onde nós temos preços competitivos. E aí, qual o nosso produto similar ao vinho que nós temos preços competitivos, muito consumo, etc. É a cerveja. A cerveja é algo que a gente consome bem, a gente tem uma ampla história, a Michele acabou de entrar nessa linha. Então, quantas latinhas de cerveja a gente precisa para comprar uma garrafa de vinho? Então, eu fiz um pequeno levantamento comparando o Brasil com Estados Unidos, onde eu moro hoje. E por que esses dois países? Tá? Primeiramente, não faz sentido comparar Brasil com os grandes produtores europeus e sul-americanos. Muito por uma questão cultural. A França, per capita, vai sempre tomar mais vinho que o Brasil, assim como o Brasil vai tomar muito mais cachaça que a França. Porque são duas bebidas culturais. Então, a França se toma vinho há mais de 1000 anos e no Brasil se bebe cachaça quase desde a época de Cabral, desde o século XVII, pelo menos. Então, são coisas culturais. Idem para Portugal, Espanha, Itália, Argentina, Chile. Então, o que eu resolvi comparar? Dois países com padrões de consumo semelhantes, onde nem a cerveja e nem o vinho são as suas bebidas culturais,
E aí cerveja é a mesma coisa, nós sempre vamos beber menos cerveja do que Alemanha, República Tcheca, assim como vamos sempre beber menos vodka do que Rússia, Finlândia, Suécia, etc. Então, Brasil e Estados Unidos, eles têm padrões de consumo relativamente parecidos. Cerveja é mais popular do que vinho. Quando você vai fazer churrasco, você toma cerveja. Quando você vai fazer eventos esportivos que pode ter bebida alcoólica, você vai tomar cerveja. Reunião com seus amigos, você vai tomar cerveja. E o vinho é mais para restaurante, eventos familiares, festas, etc. Então são dois padrões de consumo parecidos. E também tem E aí vamos, primeiro, né, para a parte tributária. E aí, quando a gente compara a cerveja com vinho, vamos comparar a própria tributação cerveja e vinho. Tem um estudo bastante interessante feito por alguns autores australianos. Se alguém quiser, depois eu compartilho o PDF, que eles comparam tributação de vinho em relação à cerveja. E aí eles chegaram que em alguns países, como Chile, por exemplo, é exatamente a mesma regra tributária cerveja e vinho. Eles vão pagar exatamente os mesmos tributos e nos mesmos valores. Já países como Japão, por exemplo, e aí não faço a menor ideia por quê, o vinho paga o dobro da carga tributária da cerveja. E aí, então ele comparou diversos países, não comparou o Brasil. Brasil eu tive que fazer por minha conta. Mas ele comparou que nos Estados Unidos, a carga tributária do vinho é cerca de 18% maior do que a carga tributária da cerveja. Então o vinho se paga mais tributo do que a cerveja. E aí eu fui olhar no Brasil. Afinal de contas, os dois produtos são extremamente taxados. Os dois produtos pagam 25% de ICMS, 7,6% de COFINS, 1,65% de PIS. O que difere é no IPI. O vinho paga um pouco mais do que a cerveja. Então, na média, o vinho paga 13% a mais do que a cerveja de imposto. Não são pontos percentuais, tá? É 13% a mais. Então, se for comparar a diferença tributária Brasil e Estados Unidos, dá mais ou menos na mesma. Nos Estados Unidos, o vinho paga 18% a mais do que a cerveja, e no Brasil se paga 13% a mais. Então eu dei uma colher de chá aí e considerei a mesma carga tributária para os dois. Tá? Então, qual foi a nossa lógica? Qual foi a nossa moeda funcional? Quantas latas de cerveja nós precisamos para comprar um vinho? Tá? Então essa foi a nossa ideia. E aí nós comparamos duas cervejas populares. Não cerveja de muito baixo custo, mas as que são mais tomadas. Então, aqui no Brasil nós pegamos a Brahma, nos Estados Unidos nós pegamos a Bud Light, que é a cerveja mais consumida. Então, não são nenhuma cerveja fina, artesanal, super moderna, super cara, são cervejas de prateleira. Tá? E aí o preço, se a gente for converter, principalmente agora com o dólar a R$5, a cerveja brasileira é mais barata. Ela custa aí cerca de 20% a 30% a menos do que a cerveja americana. E aí nós começamos a olhar preços de vinho. Então a primeira comparação foi com vinhos nacionais chamados baratos. Michele, você poderia dizer para a gente, né, que você que acabou pegando os números, o que seria um vinho barato e um vinho padrões de consumo? Um vinho barato aqui no Brasil, ele começa aí na faixa aí de R$40, com promoções a gente consegue aí também pegar alguns na faixa de 30 e poucos reais, e vai aí até uns R$80, né? Mais ou menos nessa faixa. Depois a gente já começa aí com os vinhos medianos de R$100, cento e poucos reais, de R$80 para cima. Algumas pessoas consideram até um vinho a partir de 60 já médio, mas eu considero aí a partir de R$80. Agora, o mais barato mesmo que a gente vai conseguir de vinho fino, que são os vinhos produzidos com as uvas vitiviníferas, né? A Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon. Aí, o mais barato no Brasil, na prateleira de supermercado, ele está em torno de 30 e poucos reais. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas vamos colocar aí 40, mas até 30 e poucos reais ainda a gente encontra ainda um vinho aí mais barato.
Aí, passando de 80, eu já considero um vinho mais caro, médio, né? De 80 a 150 reais. Daí em diante já é um vinho caro para a nossa população, né? Até eu fiz uma pesquisa ano passado com lojista, supermercado e restaurante. Em restaurante, por exemplo, a faixa de preço aí de um vinho mais vendida na faixa aí de 150 reais. E em supermercado é mais barato ainda, mas a média de preço que o brasileiro está gastando é até uns 150 reais, mais ou menos aí. Não, passando disso, já é considerado um vinho caro, é considerado já um vinho daí para um público um pouco mais seleto. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer algumas comparações. Então, primeiro comparamos um vinho nacional. E aí, um vinho nacional americano, produzido lá na Califórnia, um Cabernet Sauvignon californiano, com um vinho nacional nessa faixa de preço aí de 20 e pouco, 30 e pouco, 40 reais. E aí nós vimos que nos Estados Unidos você precisa de aproximadamente 3 latas de cerveja para comprar uma garrafa de vinho nacional barato, um vinho nacional Cabernet Sauvignon barato. No Brasil, a gente precisa de 4,8 latas de cerveja para comprar uma garrafa de vinho. Daí uma diferença de 50% a mais no custo do vinho para quem está comprando do que nos Estados Unidos para comprar um vinho nacional barato. Então, um vinho nacional barato, ele é proporcionalmente ao preço da cerveja, ele é mais barato aqui nos Estados Unidos do que aí no Brasil. Tá, então, essa é a primeira questão. Então, antes da gente continuar, Gilda, seja muito bem-vinda, Mônica, Israel, Ezequiel, Márcia, sejam todos aí extremamente bem-vindos. Se tiverem questões, é só mandar ver aí que a gente responde. Eduardo, entrando agora, seja muito bem-vindo. E aí vamos considerar vinhos importados. E aí eu separei os vinhos importados em 2 tipos. Um vinho importado chileno e um vinho importado europeu. E aí, por que eu separei? Porque os produtores nacionais reclamam que os vinhos importados chilenos, eles não pagam imposto de importação, e isso os deixaria extremamente baratos e faria uma concorrência desleal com o vinho brasileiro. Então, uma má notícia para os produtores brasileiros. Imposto de importação no Brasil, ele é caro. Ele é hoje de 20%, tirando os vinhos do Mercosul e Chile. Nos Estados Unidos, eles cobram imposto em dólar, não é em percentual. Então, isso faz com que o imposto nos vinhos baratos ele fique proporcionalmente mais caros do que os vinhos mais caros. Então, por exemplo, em um vinho barato, nesse vinho barato que a gente está entrando aqui, paga-se em média nos Estados Unidos mais ou menos 13% de imposto de importação, e nos vinhos médios paga-se 6% de imposto de importação. Então é mais caro importar um vinho no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, produtores brasileiros, vocês estão aí com alguma vantagem. Então, o vinho importado barato, nós pegamos um Cella Lambrusco como base. Nos Estados Unidos, nós precisamos de um pouco mais de 8 latas de cerveja para comprar uma garrafa de um Cella Lambrusco, enquanto no Brasil precisamos de 12 latas e meia de cerveja para comprar o mesmo Cella Lambrusco. Mesmo com o dólar a mais de R$5, ainda o preço é mais barato nos Estados Unidos do que no Brasil. Tá? Então, ou seja, é caro. O vinho importado, barato também no Brasil, é mais caro. E o vinho chileno? O vinho chileno aí, para minha surpresa, ele custa o dobro dos Estados Unidos em percentual, em questão de latas de cerveja. Aqui nos Estados Unidos você compra um vinho chileno, e aí nós pegamos como base um Gato Negro Chardonnay. Você precisa de 4,15 latinhas e de cerveja para comprar um vinho Gato Negro, enquanto no Brasil você precisa de 8 latas e meia de cerveja, você precisa do dobro de latas de cerveja. Então, os vinhos chilenos baratos talvez estejam com um preço um pouco salgado no Brasil, mesmo não pagando imposto de importação.
Tá? Então, os vinhos baratos no Brasil, considerando as latinhas e de cerveja, Geraldo, seja extremamente bem-vindo. Geraldo, professor lá da Unimontes, em Minas Gerais, seja bastante bem-vindo. O Cauê também, seja bastante bem-vindo. Então, o vinho barato no Brasil, proporcionalmente aos Estados Unidos, e aí considerando a mesma carga tributária, porque estamos comparando carga, cerveja e vinho, e aí nós estamos usando como base quantas cervejas precisamos para comprar um vinho. O vinho nacional, ele é caro. E quanto ao vinho médio? Quanto ao vinho médio, a situação só piora. A situação acaba aí piorando bastante. Nos Estados Unidos, um vinho nacional médio, nessa mesma faixa de preço aí, ele vai custar 10 latinhas de cerveja. Enquanto que no Brasil ele vai custar 21 latinhas de cerveja. Ele vai custar o dobro dos Estados Unidos um vinho, comparando com as latinhas de cerveja. Tá? Já um vinho importado europeu, aí nós pegamos um vinho espanhol, Ramón Bilbao Crianza, meu espanhol é péssimo, onde o que é que nós temos nos Estados Unidos? Eu preciso de pouco menos de 18 latas de cerveja para comprar um Ramón Bilbao Crianza, mais precisamente 17,6 latas de cerveja para comprar uma garrafa, enquanto que no Brasil nós precisamos de quase 25 latinhas de cerveja para comprar uma garrafa de Ramón Bilbao Crianza. E aí, de novo, mesmo com o dólar a mais de 5, ainda é mais barato comprar vinho aqui nos Estados Unidos, levar para aí, do que comprar vinho no Brasil. E olha que vinho nos Estados Unidos é caro, para o padrão americano é caro, que também a taxação aqui é imensa nesses vinhos. Já um vinho chileno mediano, e aí nós usamos como padrão o Marquês Casa Concha Cabernet, aí eles meio que se equivalem. A diferença não é tão grande, mesmo assim é um terço mais caro. Eu preciso de 21 latinhas e de cerveja nos Estados Unidos para comprar, enquanto que no Brasil eu preciso de 27 latinhas e meia. Então, também ele é mais caro. Tá? Então, se for olhar pelo ponto de vista tributário, a afirmação dos nossos produtores, ela não se sustenta. E aí, porque comparando com cerveja, que é tão over-tributada quanto, Viviane, seja bem-vinda lá de Presidente Getúlio, em Santa Catarina. Aonde você está morando agora, Viviane? Florianópolis ou Blumenau? Não me lembro mais, mas é da querida Presidente Getúlio. Então, o que é que nós temos? Pela questão tributária, o nosso vinho, ele é caro. Tanto o vinho, ou o nosso vinho é muito caro, ou a nossa cerveja é barata demais. E aí, considerando o poder de compra, etc., o preço da cerveja regula mais ou menos com o preço da cerveja nos Estados Unidos. A diferença não é tão grande. Floripa, muito bom, belíssima Floripa. Então, se a cerveja ela tem um preço considerado razoável para os padrões internacionais, o nosso vinho é caro. O nosso vinho, considerando apenas as questões tributárias, eles são caros. Os tributos, eles não explicam a diferença toda. Muitos podem falar também, aí a gente ouve falar o custo Brasil. O custo Brasil é muito alto, as estradas são muito ruins, blá, 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 blá. Mas, de novo, o pessoal da cerveja enfrenta o mesmo problema. O pessoal cervejeiro enfrenta o mesmo problema de custo Brasil, e aí por isso que nós usamos como a nossa moeda funcional cerveja, porque as duas elas acabam dependendo de commodities agrícolas, e sendo que os vinhos, eles têm ainda uma vantagem, porque eles acabam sendo localizados perto dos produtores de uva. Então você tem um custo logístico para transporte disso menor do que
cerveja que não estão necessariamente próximo dos campos de malte, lúpulo, etc. Tá? Então, tem aí essa diferença. A professora Suzana Pereira, da Fundação Getúlio Vargas, seja extremamente bem-vinda. Então, a parte tributária, ela não explica, até desexplica. Orleans Martins, lá da Federal da Paraíba, também muito, muito bem-vindo à nossa live, grandes apreciadores de vinho. Então, a parte tributária sozinha, ela não se sustenta. Porque Estados Unidos também tem uma tributação altíssima e comparando com a cerveja em número de latinhas de cerveja, o nosso vinho é caro. Vale muito mais a pena tomar cerveja do que tomar vinho. Aliás, esse é o meu mantra, eu não sou muito consumidor de vinho, eu sou mais cervejeiro do que vinho. Fê Gomes, seja extremamente bem-vinda também. Porque empiricamente eu tinha essa ideia que o vinho brasileiro era caro demais, valia mais a pena tomar cerveja do que tomar vinho. E aí também por isso eu tive essa ideia de fazer o preço em número de cervejas. Tá, então, o que é que nós temos? Quais são as outras possibilidades aí? Uma outra coisa que encarece muito, e aí professor Orleans é muito mais expert nisso do que eu, é o custo de capital, que seria o custo que as empresas têm para tomar dinheiro no mercado. O juros no Brasil é muito alto, hoje ele está em um nível aí bem menor, mas ainda o bem menor, quando eu explico para os meus amigos americanos que a taxa que a taxa no Brasil é muito baixa e eu conto quanto eles ficam espantados e perguntam, nossa, quanto que era alto então? Porque isso por exemplo, cartão de crédito aqui nos Estados Unidos. Um cartão de crédito, aí se você não tem crédito nenhum, você está com o nome sujo, etc., cartão de crédito você vai pagar uma taxa de 25% ao ano. E no Brasil você paga isso em 2 meses. Tá? Para cartão de crédito, bom. Tá? Então, ou seja, o custo do dinheiro no Brasil é muito caro. E o custo de dinheiro, se nós estamos falando de cerveja, Brahma, Ambev, o custo para eles captarem dinheiro é muito mais baixo do que das indústrias vinícolas. E aí, por que é mais baixo? Primeiro, as indústrias vinícolas elas são de capital fechado. Elas não possuem ações em bolsa. Isso aumenta imensamente o custo de capital. Você não consegue levantar dinheiro de novos investidores, porque você é uma empresa de capital fechado. E aí temos muitas razões para as empresas vinícolas serem de capital fechado. É da minha família, desde o meu bisavô, eu não vou deixar ninguém dar palpite na minha empresa, etc. E também a Ambev, se eu quiser saber qual foi o lucro dela do ano passado, eu preciso de uma pesquisa muito longa, talvez uns 30 segundos a 2 minutos. No máximo eu consigo levantar isso no Google. Basta colocar no Google, se alguém quiser saber. Lucro Ambev ano passado, vai cair na página principal do Google qual foi o lucro. Se eu quiser saber o lucro da Vinícola Aurora, por exemplo, Vinícola Aurora, Vinícola Miolo, Vinícola qualquer uma, eu não sei. Porque eles não têm balanços publicados. E se não tem balanços publicados, não temos balanços auditados, o risco para o banco dar empréstimo é mais alto. E aí faz com que o custo de capital seja mais alto. Afinal de contas, eu não sei a sua situação financeira, eu vou precisar cobrar uma taxa de juros mais alta de você e vou passar a fazer maiores exigências de garantias reais. E aí o que são garantias reais que a gente chama? É a parte de bens. Então você vai ter que deixar algum bem aqui para que eu consiga liberar empréstimo e vai chegar uma hora que os bens acabam e o seu custo de capital vai ficando cada vez mais alto. Então, esse é um dos motivos, com toda certeza, e principalmente em épocas de crise, a gente vai ver uma crise aí bastante forte nas vinícolas brasileiras por conta disso. Se bem que o consumo, não sei se está caindo tanto assim, porque o pessoal está tomando vinho em casa, mas mesmo assim, capital secou e isso vai gerar um grande problema. Mas, por outro lado, a gente tem algumas vinícolas no mundo que são capital aberto.
Isso não é uma coisa, um fenômeno mundial. Por exemplo, a Moët Chandon, ela é capital aberto, nós temos diversas vinícolas americanas, eu estava checando aqui, temos mais de 15 vinícolas americanas, vinícolas canadenses. A própria Concheitoro, chilena, ela é capital aberto. Eu fiz uma pesquisa aqui de 2 minutos, na base da Thomson Reuters, que é a base da Icon que eu uso aqui, e eu já posso dizer para os senhores que no ano passado a Concheitoro teve uma receita de 938 milhões de dólares, teve um lucro operacional de 150 milhões de dólares, ela tem um caixa de aproximadamente 96 milhões de dólares, e tudo mais, eles tiveram os seus balanços auditados pela BDO, uma empresa bastante conceituada no mercado, ou seja, o banco vai liberar empréstimos para Concheitoro, precisando fazer muito menos análises do que precisaria para emprestar dinheiro para qualquer vinícola brasileira. E aí não é uma crítica a uma vinícola ou a 2 vinícolas, mas é uma crítica ao setor. O setor inteiro ele é de capital fechado. Inclusive, ontem, pessoal da área financeira, nós temos um pequeno grupo no WhatsApp, inclusive, o professor Orleans é um dos membros ativos, e eu, ontem, ou semana passada, perguntei para ele justamente isso, se tem alguma vinícola brasileira de capital aberto, virou piada no grupo. Onde já se viu vinho, capital aberto, é tudo empresa familiar, etc, etc. Então, ou seja, não tem e não tem. Tá? Então, isso aumenta o custo de capital, mas, por outro lado, eles precisariam divulgar os dados que os empresários brasileiros não gostam de divulgar. E aí, principalmente, empresas mais tradicionais, elas têm um grande receio, embora quando elas abrem para ter ações em bolsa, elas começam a ver os grandes benefícios disso e esquecem essa parte. Mas, infelizmente, vinícolas, o custo de capital delas acaba sendo mais alto do que de uma empresa aberta, Ambev, por exemplo. E aí, o que nós temos? Professora Cidinha, seja bem-vinda. E aí, o que nós temos também? A própria Michele já entrou nesse aspecto. A gente consome 10 vezes menos vinho do que os Estados Unidos. Enquanto a Michele tratou em uma medida bastante complexa aí, mas eu acabei transformando em litros. Os Estados Unidos consomem 3,3 bilhões de litros de vinho por ano, enquanto no Brasil consome 330 milhões de litros de vinho por ano. E aí, Orleans talvez seja reflexo da cultura desse setor no Brasil, um país onde tradicionalmente se consome menos vinho que cerveja, por exemplo, sem dúvida. É um setor muito mais fechado. Mas, e aí nós vamos tratar disso agora, qual que é o tamanho potencial do mercado de vinho no Brasil? E no Brasil se consome 10 vezes menos vinho do que nos Estados Unidos. E aí não estou falando de números per capita, estou falando de números absolutos. Quando nós vamos consumir a mesma quantidade de vinho que os americanos? Nunca. E nunca hoje, nunca daqui a 100 anos. Por 2 fatores. Primeiro, eles são os Estados Unidos é mais rico do que o Brasil. Os americanos são, na média, mais ricos do que os brasileiros. Isso a gente consegue resolver. Talvez não agora, talvez aí nos próximos 50, 100 anos. Mas a segunda questão que a gente não vai resolver é a população. Os Estados Unidos tem mais ou menos 50% a mais de gente do que o Brasil. Então, ou seja, a gente nunca vai consumir igual, mas, de novo, vamos comparar vinho com cerveja. Os Estados Unidos também consomem mais cerveja do que nós no Brasil. Consomem 24 bilhões de litros de cerveja por ano, mas no Brasil a gente não está tão longe, a gente consome 12,6. Então, olha a diferença gigantesca. Os Estados Unidos consomem o dobro de cerveja do que nós no Brasil. E consomem 10 vezes mais vinho. Se a gente for colocar numa proporção, nós temos um potencial do mercado de vinho de 5 vezes mais. Nós podemos consumir 5 vezes mais vinho do que a gente consome. E aqui eu não estou entrando na questão de vinho nacional, vinhos importados, eu estou falando de mercado de vinho como um todo. Por exemplo, se a gente, de novo, comparando vinho com cerveja. Os americanos, eles tomam 7 litros de cerveja para cada litro de vinho. Então, eles consomem 7 vezes mais
cerveja do que vinho se a gente colocar tudo isso em litros, na mesma medida. Já no Brasil, a gente consome 38 litros de cerveja para cada litro de vinho. E é uma diferença gigantesca. Para ser mais preciso, a gente teria um potencial de crescimento aí de 427%. Mais do que 5 vezes o tamanho do mercado hoje. Aí o que a gente ouve, né? Ah, brasileiro não toma vinho por conta do clima. É muito quente para a gente tomar vinho no Brasil. Gente, morando aqui nos Estados Unidos, numa região fria, talvez uma das regiões mais frias do país, tem uma triste notícia para os senhores. Vinho não esquenta. Tá? O que esquenta é o uísque. É uísque, cachaça, vodka e tequila. Isso é o que esquenta. Vinho, se você está com frio, não toma vinho, não. Não toma vinho que não vai esquentar de maneira nenhuma. Vai fazer você ficar com frio igual. Se tiver com muito frio, toma pinga, toma vodka, toma uísque, porque isso esquenta. Tá? E outra, nos Estados Unidos tem uma grande área quente, que é tão quente quanto as áreas mais quentes brasileiras. Se a gente for para estados americanos, como Novo México, por exemplo, ele é mais quente do que qualquer estado do Nordeste brasileiro. Se a gente for pegar a área de Vegas, por exemplo, Vegas, quando eu fui para lá da última vez, o pessoal falou que estava super fresco, porque tinha chovido na semana anterior, então ainda estava super fresco, estava 38 graus. E aí estava para o povo de Vegas, estava assim, ó, de boa, de fresco. Se a gente for para a Flórida, inverno na Flórida faz 20 graus Celsius, que também é o mesmo clima do Brasil. Enquanto que nas áreas costa leste, por exemplo, que você tem aí inverno com menos 10, menos 15 graus, consumo de vinho no frio não aumenta comparando com o que eles consomem e no verão, e aí verão deles é quente, chega aí a 35 graus facilmente. Aqui onde eu moro, Minnesota, onde inverno chega aí facilmente a menos 25, menos 40, consumo de vinho no frio despenca, porque é muito frio. E aí eu vou tomar uísque. Vou tomar vodka, eu vou tomar tequila. Então o clima não explica, fator cultural explica muito. E talvez o brasileiro não toma vinho porque o vinho bom é caro, ou o vinho é caro porque os brasileiros não tomam muito vinho. E aí essa é uma grande encruzilhada que o país vai precisar resolver. E para as vinícolas nacionais, uma ótima saída, assim como foi para Concha e Toro, assim como foi para os vinhos californianos, assim como foi para os vinhos australianos, para os vinhos neozelandeses, para os vinhos europeus, que é mercado externo. E aí nós temos um grande problema. Não faço ideia da razão, não sou especialista na área, mas o Brasil exporta muito pouco bebida alcoólica. E vinho, aqui nos Estados Unidos, eu nunca encontrei vinho brasileiro. E aí, nem em lojas especializadas de vinho, aqui onde eu moro tem uma loja especializada em vinho, que tem vinho do mundo inteiro. Eu perguntei para eles se tinha vinho brasileiro, eles nem sabiam que se produzia vinho no Brasil. Tá? Nossa, vocês tomam vinho no Brasil? Uau, para ele foi um grande choque, mas ele falou para mim que ele estava querendo trazer cachaça do Brasil. Mas era muito complicado e etc., mas que talvez teria em um futuro próximo. E mesmo cachaça, a gente encontra normalmente nos mercados brasileiros. E aí a gente encontra junto com cerveja Brahma, etc., mas não é uma coisa que você vai encontrar no Walmart, por exemplo. Então, não sei a razão, mas nós somos muito ruins de fazer exportação das nossas bebidas alcoólicas. E aí não é porque nós somos um país pobre, o Chile é um país da mesma condição que a gente, talvez até mais pobre que a gente. Eles conseguem exportar muito vinho. Aqui eu encontro vinhos assim, chilenos facilmente. Até os vinhos argentinos eu encontro aqui de maneira fácil. Tem uma loja a 4 quadras da minha casa que eu vou a pé que eu encontro vinhos sul-americanos se eu quiser. Então, poderíamos exportar. E aí seria uma grande saída. Seria uma grande saída para as nossas vinícolas, seria exportação. Mas não sei por qual motivo, não sei se é qualidade, não sei se são barreiras tarifárias, mas a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, esse problema de escala talvez seja o maior problema de preço dos vinhos brasileiros. Nós não temos escala. A nossa produção
é baixa comparando com outros países, o nosso consumo é baixo comparando com outros países, e aí nem estou falando de países altamente produtores, onde vinho é uma coisa cultural, estou falando de países onde vinho não é uma coisa cultural, como os Estados Unidos, e aqui se consome muito mais vinho, o vinho é muito mais barato, e aí vinho mais barato não só comparando pelo poder de compra, mas comparando, como eu disse anteriormente, pelas latinhas de cerveja, quantas latinhas nós precisamos para comprar um vinho. Então, o vinho é caro. E aí, sinto muito, mas carga tributária não explica, custo Brasil não explica, talvez custo de capital explique, com certeza a escala explique, e aí não vamos entrar no mérito, até porque eu não tenho conhecimento interno nenhum da qualidade da gestão financeira, operacional das nossas vinícolas, não é o nosso tópico aqui, mas podemos dizer que elas são empresas bastante fechadas, familiares, e elas são concentradas próximo dos seus plantadores de uva, o que pode ser bom por um lado, mas pode ser ruim por outro, porque você fica longe do seu mercado consumidor, você fica longe dos seus melhores cérebros, etc. Então temos aí esse trade-off que a gente precisaria ter. Mas, resumindo, aqui para não ficarmos muito longos, nós já estamos há quase 50 minutos aqui, o vinho é caro no Brasil, infelizmente ele é muito caro. Problemas de escala, nosso mercado de vinho ele é muito pequeno, ele é 10 vezes menor do que nos Estados Unidos. Teria aí condições de ser 5 vezes maior, sem problema nenhum, se a gente for comparar tamanho, mercado, cerveja e vinho, ele poderia aí ser 5 vezes maior. E tributos, temos uma altíssima tributação em vinhos, mas não explica porque altíssima tributação a gente tem praticamente tudo que nós temos no Brasil. Professora Michele, se quiser acrescentar algo. Bom, primeiro eu vou dar um oi para o pessoal que está aparecendo, o Ademir, lá do Rio Grande do Sul, que é um escritor, a professora Cidinha, as minhas alunas, a Larissa e a Gilda, os meus amigos aqui de São Paulo, que eu adoro, a Fernanda e o Rony, a minha amiga de São José dos Campos, a Isabel. Bom, gente, eu acredito também que a gente tem um problema que é volume, né? A gente não tem um volume tão grande para exportar. Fora que é isso que o Jorge falou, em alguns países a gente não é conhecido como produtor de vinho. Eu trabalhei numa loja de vinhos em Paris, perto da Champs-Élysées, que tinha uma concentração enorme de turista, e na época a gente tinha um único rótulo da vinícola Aurora para vender. E era pouco ainda, às vezes ele ficava em falta e só eu vendia o rótulo, porque como eu era brasileira, quando entrava brasileiros na loja, eu falava, ou mesmo estrangeiros, eu fazia propaganda ali do Brasil e às vezes as pessoas compravam por curiosidade. Porque, por conta disso mesmo, não sabiam que nós éramos produtores de vinho. Por exemplo, a China, ele é um grande importador de vinho, mas a China também quer volume e quer preço. Então, a China quer vinho barato e volume. E a gente também barra nisso, porque a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, não consegue fornecer isso, né? Então, essa é uma também das barreiras. A gente, apesar de ser um país muito grande, a gente tem uma concentração só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tem alguns produtores, tem uma produção aqui em Minas Gerais, Paraná também está começando já tem aí alguns anos com vinho fino também, mas antes também era só vinho suave. Então a gente tem aí, aqui no interior de São Paulo, tem uma vinícola, mas a gente é muito pequeno ainda. Então, e eu acho que vai continuar sendo aí por algum tempo, porque, enfim, a gente não tem ainda nós não somos como a França, que tem um terroir propício em todas as regiões para se produzir vinhos finos, né? Então tem que desenvolver aí muita pesquisa para averiguar novos terroirs e tudo mais. Então acho que isso é um problema. E sim, né, melhorar aí o poder aquisitivo do brasileiro,
para ele conseguir também comprar mais vinho e também uma questão de educação, né, culturalmente e proliferando isso. Eu acho que daí a gente pode aí crescer, mas em passo, eu não vejo assim passos tão largos assim, como o Jorge disse, para a gente chegar aos Estados Unidos vai demorar aí um bom tempo. Beleza. Pessoal, ficamos por aqui. Inscreva-se aí nos nossos Instagrams. O meu é J Scarpim. Scarpim com S mudo e N no final. O da Michele é @michele.montanha. Correto? Correto. Ah, esqueci também de dar o oi para a Edinara, também minha amiga de Curitiba, que também entrou aí para prestigiar a gente. Beleza, então, as minhas próximas lives, então as lives toda terça-feira nesse mesmo horário. Semana que vem eu estarei sozinho, mas depois temos lives agendadas com um pessoal para falar sobre finanças no esporte e também sobre o futuro da contabilidade, aí conversar com o pessoal jovem aí da área contábil. Então, as nossas lives aí, terça-feira, às 6h30, no meu Instagram, no meu canal do YouTube, no meu canal do Facebook também, se a gente conseguir fazer as transmissões simultâneas, aí às vezes dá certo, às vezes não. E aí eu fico por aqui. Michele, quer falar um pouco sobre as suas próximas lives? A Suzana está perguntando aqui, Jorge, como anda a inovação tecnológica na produção de vinho no Brasil? Olha, o Brasil tem inovado bem, a gente tem participado aí, os produtores brasileiros, com o consórcio Wines of Brazil, tem participado de feiras internacionais, como a Provine da Alemanha. Então, a gente tem inovado bem. O que tem acontecido muito no Brasil também são consultorias de grandes enólogos já renomados e conhecidos lá fora, como Michel Rolland na França, que tem prestado consultorias aqui no Brasil, Roberto Di Presso da Itália. Então, a gente está indo bem, tá? A gente tem investido muito em qualidade. A gente tem caminhado, mas ainda nós temos muitas vinícolas pequenas que até alugam a matéria-prima, como eu vou dizer, me fugiu agora a palavra, elas têm o terroir, mas elas não fazem a vinificação elas não têm os equipamentos para vinificação, então elas alugam de outras vinícolas, das maiores, por exemplo, né? Então a gente tem aí uma inovação tecnológica, mas ainda está nas mãos das maiores, né? Os pequenos ainda não conseguem inovar tanto, mas já tem aí uma corrida aí para uma produção cada vez mais com mais qualidade, cada vez com mais qualidade, que eu quero dizer. Beleza. Ops. Aqui saiu. Beleza, então, pessoal. Michele, quando serão as suas próximas lives? Quais os temas, por favor? Desculpa, acabei esquecendo. A minha live acontece toda terça-feira, às 20 horas, tá? Na semana que vem, eu vou estar com uma nutricionista, minha colega professora na Universidade de Guarulhos, e a gente vai falar aí sobre os polifenóis das uvas para as mulheres. Vai ser bem interessante, que a gente vai estar abordando aí os polifenóis que estão presentes na casca de uva, e a gente consegue fazer produtos de beleza aí anti-rejuvenescimento, tá? Então vai ser bem interessante. Beleza. Então, pessoal, um grande abraço para vocês. Até a próxima semana. Beijo, gente. Obrigada.